Olá, terapeutas do meu coração. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as áreas cerebrais alteradas no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Muitos estudos têm comprovado que o TDAH tem alterações na massa cinzenta do cérebro, que é onde está ali todo o corpo neuronal, e também na massa branca do cérebro, que fica ali toda uma questão de batimentos cardíacos, pressão arterial. Então, nós temos ali alterações nesses dois campos, tá? Cerebrais. Mas, será que só tem alteração nessas áreas cerebrais? Uma das principais alterações no TDAH é a alteração no lobo frontal, que é onde nós temos todo o foco atencional, a organização e o controle das emoções. É claro que muitas outras áreas também são afetadas, é o que veremos nesse vídeo. Eu sou Edna Regina Nunes, sou neuropsicopedagoga, psicopatóloga, e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe com seus colegas de profissão, para que o YouTube entenda que as informações que eu trago aqui são relevantes para quem estuda, para quem é terapeuta e quer saber mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos lá? Vamos saber quais são as partes alteradas no TDAH? E aqui nesse canal a gente vira pequenas chaves para o nosso sucesso profissional, seja na avaliação ou na intervenção. Vimos que o TDAH tem uma alteração no córtex pré-frontal. É no córtex pré-frontal que a gente tem a organização, o nosso foco atencional, o nosso autocontrole. É ali que está o controle inibitório das nossas ações e também a nossa memória. Uma vez que uma pessoa não tem a atenção, a memória de trabalho dela está prejudicada. E uma vez que a memória de trabalho está prejudicada, a memória propriamente dita, né? Lembrar de alguns fatos também não é nada fácil para uma pessoa com TDAH. Mas existem outras áreas afetadas no TDAH. Por exemplo, o corpo caloso. O corpo caloso é a estrutura que liga os dois hemisférios cerebrais. Nós temos o cerebelo, tá? Tá aqui, ó, nosso cerebelo, ligado aqui ao equilíbrio e aos movimentos finos. Nós temos o corpo estriado, que auxilia em quê? No controle das emoções. Nós temos a amígdala, que é uma das áreas mais importantes do cérebro, responsável pelas respostas emocionais relativas ao nosso comportamento social. Veja quantas alterações nós temos aí no TDAH. Porém, também existem fatores ambientais que prejudicam o TDAH. Por exemplo, estudos indicam que crianças que apresentam baixo peso ao nascer, quer dizer, menos de, por exemplo, 1.500 gramas, ela corre o risco 2 a 3 vezes maior para o surgimento do TDAH. Vocês sabiam disso? Além disso, outros fatores que podem causar o TDAH são história de abuso infantil, negligência familiar, exposições a neurotoxinas como o chumbo, infecções, exposição a álcool durante a gravidez. Veja quantos riscos ambientais estão aí relacionados ao fato de uma criança ter ou não TDAH. Veja que se nós tratarmos precocemente
uma criança com TDAH, a criança pode ter muitos benefícios que vão ali ser amenizados. Na hora de intervir em crianças com TDAH, nós precisamos saber quais são as funções executivas prejudicadas nesse TDAH para que a gente possa estar tratando de forma adequada esse transtorno. Fique sabendo que o TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que mais aparecem ali quando a criança inicia sua fase de estudante propriamente dita, onde ela tem que sentar, prestar atenção, fazer suas tarefas, copiar, terminar tarefas, né, que o professor pede, levar os deveres para casa, fazer suas tarefas em casa. Tudo isso precisa de um processo atencional, tá? Um processo de controle inibitório para que isso possa realmente acontecer de fato. Eu vou te passar 3 métodos hoje eficazes. Claro, precisando de medicação, essa criança precisa tomar, tá? Unir a educação parental, quer dizer, conversar exatamente com os pais, como proceder na família, também conversar com a escola, como proceder, mas hoje eu vou te trazer 3 métodos, tá? Eficazes no tratamento do TDAH. Primeira coisa, apoio dos pais e reforço positivo. Sem o apoio dos pais, nós não podemos fazer com que essa criança progrida, tá? Por quê? Porque os déficits jamais vão ser colocados como foco. A gente não pode colocar o déficit como foco, mas é importante que os pais e cuidadores elogiem os esforços desta criança, tá? Se ele conseguiu terminar uma tarefa a tempo, elogie. Então a gente tem que conversar isso com os pais. Elogios, reforço positivo, estimula a criança a repetir comportamentos apropriados. Além disso, os pais devem aprender a controlar situações por meio da obediência e do autocontrole. Quer dizer, os pais precisam desenvolver na criança a inteligência emocional, tá? E na medida que acontece o reforço positivo, dizendo que ele é capaz de fazer, ajudando ele a fazer e a ter uma rotina melhor estruturada, melhor vai ficar essa inteligência emocional. O transtorno, na medida que vai adquirindo as emoções e poder controlar esse tipo de emoção, com certeza a criança vai ter melhores resultados. Uma outra coisa bem importante, esse é o segundo método, ou modelo, como vocês queiram chamar, é o da prática de atividade física. Porém, não é qualquer atividade física que é própria para o TDAH. Vocês sabiam disso? O TDAH, ele precisa, como que eu vou dizer, gastar a sua energia. Ele precisa de atividade física onde ele vai pular, onde ele vai saltar, onde ele vai mexer todo o seu corpo. Não é simplesmente ir para uma academia e fazer pezinho. Não é só ir correr com os colegas ou jogar um futebol. Não é dessa atividade física que nós estamos falando. Nós estamos falando de atividade física que requer totalmente o movimento dessa pessoa. E além do mais, precisa ser uma atividade física que precisa ter regras. Então, o taekwondo, que tem todo um movimento, né, ali estruturado, a capoeira, o karatê, e também precisa ter regras. Essas atividades físicas é o que melhor combina com a criança, porque vai gerar nela endorfinas que acalma, libera essas endorfinas que acalmam o cérebro. Essas endorfinas geram o quê? Bem-estar.
geram boas sensações, geram um humor, um prazer. E quando gera prazer, humor, também está gerando ali toda uma questão de qualidade de vida para quem tem TDAH. Também a gente precisa fazer com que essa criança tenha rotina, que ela siga uma rotina bem organizada e estruturada. Esse seria o terceiro modo ou terceiro método que a gente pode usar em casa para a criança com TDAH. Uma rotina de acordar, de comer, de estudar, de fazer suas atividades diárias, né? Para se livrar, por exemplo, daquele momento de bagunça, onde ela vai ter o momento de arrumar o quarto, e isso precisa estar sendo comandado por um adulto. Os pais brigam mais do que reforçam positivamente aquilo que a criança faz de melhor. Porque nós precisamos entender que brigar, chamar atenção, dizer que a criança é desorganizada, dizer que a criança não faz a coisa certa, não é o melhor caminho para as nossas crianças que possuem TDAH.